Boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, vamos iniciar a leitura aqui do livro do irmão Nicholas Simon. Para que te vá bem, é o título. Pensamentos sobre o namoro e casamento. No índice, a primeira parte é 3 decisões importantes. Tem sido dito que as 3 decisões mais importantes que tomamos na vida dizem respeito a, primeiro, nossa salvação. Segundo, a assembleia. E terceiro, o casamento. Sem dúvida, existem outras escolhas importantes, mas não são tão cruciais como essas. O trabalho que almejamos ter certamente afetará nossa vida, mas, embora possa não ser fácil, mudar de carreira é ao menos algo possível de se fazer. Em contraste, quando se trata da principal decisão, a salvação, as consequências são eternas. E isso não é algo que possamos tratar de modo leviano. É da maior importância que resolvamos essa questão em primeiro lugar e acima de tudo. De fato, se você não é salvo, não precisa deste livreto. Você precisa do Evangelho. Sem demora, ajoelhe-se diante de Deus, que é justo e santo. Reconheça que é um pecador, totalmente perdido aos seus olhos, e receba esse presente gratuito da salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns versículos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 10 e versículo 12. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, versículos 8 e 9. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, 31. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2, versículo 3. Algum comentário?
Não. Opa, muito obrigado, Jefferson. Seu microfone fechou, não foi? Foi, eu fechei aqui para saber se algum irmão queria comentar. Continua aqui. Aos olhos da cristandade, a segunda decisão à Assembleia é algo insignificante e sem consequência. Certamente admitem que se deve escolher uma boa igreja que ensine a Bíblia, que seja apropriada e com programações que atendam às necessidades de cada um. No entanto, apesar das opiniões predominantes, não é para frequentarmos igreja de nossa escolha, pois Deus tem a sua igreja. Estar indeciso quanto à verdadeira natureza da igreja e da comunhão para a qual fomos chamados, 1 Coríntios 1:9, conduz a um fundamento duvidoso sobre o qual construiremos um casamento e uma família. Nosso relacionamento com o Senhor deve ter maior prioridade em nossa vida do que qualquer outro vínculo terreno que tenhamos. Não é minha intenção deste livreto abordar o assunto da verdade da igreja, mas eu encorajaria o leitor a considerar cuidadosamente o caráter da igreja como encontrado na palavra de Deus e perguntar: estou reunido de acordo com os princípios das Escrituras ao nome do Senhor Jesus Cristo? A mesa com a qual estou identificado, é a mesa do Senhor ou é a mesa dos homens? Esta é a ceia do Senhor ou é, como Paulo teve de dizer aos Coríntios, nossa própria ceia? Aqui tem as referências. Estamos nos lembrando do Senhor em sua morte? Isto é importante para mim ou não? Onde isto está na minha lista de prioridades? Reconheço que nosso entendimento dessas coisas possa ser limitado. Todavia, estamos dispostos a confiar totalmente nosso caminho a Deus e permitir que Ele direcione nossos passos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Se você está indeciso quanto à Assembleia, talvez, se contento por não querer se comprometer, então este é um sinal claro de que não está preparado para dar um passo em direção ao matrimônio. Deixar para algum comentário, se quiser. Quanto à terceira decisão, felizmente,
Um número significativo de cristãos ainda vê o casamento como uma instituição sagrada. Por instituição, quero dizer um relacionamento estabelecido por Deus. Além disso, provavelmente existe um amplo consenso entre os cristãos fundamentalistas de que o casamento é um compromisso vitalício. Infelizmente, a realidade não corresponde à crença. Entre 40% e 50% dos casamentos, mesmo entre aqueles que se identificam como cristãos, terminam em divórcio. De fato, as taxas de divórcio para os chamados cristãos fundamentalistas são, na realidade, mais altas que a média. Como cristãos, eles não creem que devam morar juntos e assim se casam às pressas. Desculpe, eu vou ler de novo. Ah, tá certo. Como cristãos, eles não creem que devam morar juntos e assim se casam às pressas. Eu pensei que eu tinha errado aqui alguma coisa. E por muitas razões erradas. Como resultado, geralmente encontram-se pensando em se divorciar. Nota do autor. O que igualmente não é bíblico, como veremos adiante. A instituição do casamento está sendo atacada como nunca antes. Certamente, um homem sempre encontrou uma maneira de enfraquecer aquilo que Deus estabeleceu. Mas a própria natureza do casamento está sendo agora questionada. Não se trata mais de um relacionamento estabelecido por Deus entre um homem e uma mulher, mas da união de dois indivíduos comprometidos. De certa forma, não devemos nos surpreender. O foco tem sido colocado sobre com quem nos casamos. E assim, o porquê tomou um lugar secundário. Talvez você pergunte: o casamento não é sobre com quem? Não é esta a pergunta? Quem é aquele que vai realizar meus sonhos? Cada romance, cada roteiro de Hollywood concentra-se em encontrar a garota perfeita ou o belo príncipe. O número de pessoas com quem dormiram ao longo do caminho não importa. E quando finalmente vai começar o verdadeiro relacionamento, os créditos do filme começam a rolar. No entanto, eu sugeriria, como outros fizeram antes de mim, que se entender o porquê do casamento, o quem se torna mais fácil de se identificar.
a base bíblica para o casamento. Começarei citando do discurso da cerimônia tradicional de casamento. Algumas partes podem parecer familiares. Durante séculos, os cristãos que falam inglês prestam muita atenção ao seu conteúdo. Apesar da inconstância do homem, foi amplamente aceito como a visão cristã do casamento. Apesar de toda a sua história e associações incertas, ele contém muita verdade. Amados, estamos aqui reunidos na presença de Deus e diante desta congregação para unir este homem e esta mulher pelo santo matrimônio. Um estado honroso instituído por Deus no tempo da inocência do homem, simbolizando para nós a união mística que existe entre Cristo e sua igreja, que Cristo adornou e embelezou com sua presença. E o primeiro milagre que ele realizou em Caná da Galileia. E é recomendado por São Paulo que seja honrado entre todos os homens. E, portanto, não deve ser empreendido por ninguém, nem tomado pelas mãos, imprudente, leviana ou arbitrariamente, para satisfazer desejos e apetites carnais dos homens, como bestas brutais que não têm entendimento, mas com reverência, discreta e conscientemente, sabiamente e no temor de Deus, considerando devidamente as causas pelas quais o matrimônio foi ordenado. Primeiro, foi ordenado para a procriação dos filhos, para serem criados na doutrina e admoestação do Senhor, e para louvor ao seu santo nome. Em segundo lugar, foi ordenado como um remédio contra o pecado e para evitar a fornicação, para que pessoas que não tenham o dom da castidade possam se casar e manter-se membros imaculados do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, foi ordenado para o relacionamento mútuo, ajuda e conforto, que um teria do outro, tanto na prosperidade quanto na adversidade, em cujo estado sagrado essas duas pessoas presentes vêm agora para se unir. Portanto, se alguém conhece alguma causa justa pela qual eles não podem ser legalmente unidos, vale agora, ou então se calem para sempre. A citação acima é da Solemnization of Matrimony, do livro de oração comum da Igreja da Inglaterra. Este livro representa a liturgia oficial da comunhão anglicana desde 1662. Embora tenham sido feitas tentativas para revisá-lo, as mudanças nunca foram ratificadas. Para isso, é necessário a aprovação do Parlamento do Reino Unido. Isso não quer dizer que não haja alternativas. O livro de serviço alternativo de 1980
E os livros de adoração comum de 2000 fornecem cerimônias atualizadas. Não é surpresa que as versões modernas enfraqueçam a original. Por exemplo, todas as referências à fornicação foram removidas. Tal é a natureza do relativismo teológico moderno. Qualquer comentário pode interromper. Não é minha intenção endossar o livro de Oração Comum de 1662, ou o contrário. Certamente a própria noção de rituais formalizados é contrária à palavra de Deus, sem mencionar uma casta sacerdotal para administrá-los. Não obstante, acho notável que esse ensino exista dentro dos impressos dessa denominação, especialmente dada a hostilidade com que seriam recebidos por muitos dos membros de hoje. Os rituais não podem e não conseguem preservar a verdade. Os livros de liturgia não a sustentam. Devemos descansar totalmente na palavra de Deus. Pode não parecer muito interessante ou particularmente fascinante examinar a base bíblica para o casamento em um livro sobre como encontrar um cônjuge. No entanto, é essencial, se desejarmos obter a perspectiva correta sobre o assunto. É o fundamento sobre o qual tudo repousa. Até aqui está dando para entender aí a questão do livro, as irmãs, os irmãos aqui também. Continuando. O plano de Deus na criação. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 18 e versículo 24. É muito claro que a ordem de Deus na criação era de que o homem tivesse uma esposa. O relacionamento deles seria especial, indo além da mera companhia. Eles seriam uma só carne. Deveria ser monogâmico, senão teria sido escrito esposas. O que encontramos em Gênesis antecede a lei em mais de 3.000 anos. Quando o Senhor Jesus veio,
cerca de 1.500 anos após a lei de Moisés, encontramos ele citando as mesmas escrituras para ser discípulos. O Senhor Jesus aqui falando: não tendes lido que aquele que nos fez, que os fez, no princípio macho e fêmea, os fez e disse: portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículo 4 a 6. E, novamente, nesta presente dispensação da graça, o apóstolo Paulo cita Gênesis. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. 1 Coríntios 6,16. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5,31. Fica claro no versículo em Coríntios que, em parte, a expressão numa só carne implica uma união sexual. Vamos botar aqui um pouco. Envolve a questão aqui de sexo, né? Fornicação, meretriz. Fica claro no versículo em Coríntios que, em parte, a expressão numa só carne implica uma união sexual. Por isso que o sexo fora do casamento é pecado. Aí, interessante aí que o irmão colocou isso aí, chamando bem a atenção, né? Da fornicação, que é o sexo fora do casamento. Deus escolheu criar homens e mulheres para serem criaturas sexuais e com desejos sexuais. Ele também deixou claro que esses desejos só devem ser satisfeitos no relacionamento matrimonial. Mas por causa da prostituição ou fornicação, John Nelson Darby, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, versículo 2. Os planos de Deus não são arbitrários, e o homem não é mais sábio do que Deus. Claramente, esta é uma área em que homens e mulheres ostentam hoje em dia a sua chamada liberdade. Não precisamos procurar provas na sociedade para ver a destruição que isso causa, pois acredito que as evidências sejam claras. Antes, precisamos descansar na palavra de Deus e em sua sabedoria. O engenheiro conhece o funcionamento interno da máquina que projetou. Assim, certamente o Criador conhece muito mais sua criatura. A ordem de Deus, conforme estabelecido na criação, ainda permanece. Nada mudou sobre isso. Essas não são ordenanças legais estabelecidas pela lei mosaica, pois claramente elas são anteriores à lei.
Quando os irmãos se reuniram em Jerusalém para discutir a posição dos cristãos gentios com respeito à lei, eles apresentaram a seguinte frase: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, fornicação, do que é sufocado e do sangue. Atos 15, 20. Este não é um resumo da conduta cristã, mas sim diretrizes necessárias para os povos gentios daqueles dias, entre os quais essas coisas eram um comportamento aceito. Atos 15, 28. Deus criou Eva para ser a ajudadora e contraparte de Adão. A expressão adjuntora são duas palavras no hebraico. A primeira significa ajuda. Já a segunda poderia ser traduzida como seu oposto. Eva era a contraparte perfeita de Adão. Não que ela se tornaria assim, mas que Deus a criou para ser assim. Deus criou a mulher para ser o complemento perfeito para o homem. Não se trata de superioridade ou inferioridade. A esposa não é uma cidadã de segunda classe. No entanto, Deus os contemplou com papéis diferentes, necessidades diferentes e temperamentos diferentes. Apesar dessas diferenças, o homem e a mulher, pelo desígnio de Deus, respondem exatamente a essas necessidades do sexo oposto. Essa função complementar se estende a múltiplas facetas da vida conjugal. Uma vez que estamos discutindo o plano de Deus para o casamento na criação, é necessário abordar brevemente o assunto da liderança. Mas sobre isso será abordado mais tarde. Isso é importante, pois diz muito sobre o tipo de homem que deveríamos ser. Também diz muito sobre as características que uma mulher deveria procurar no marido. Para os homens que lerem este livreto, deve ficar claro desde o início que a liderança nos fala de responsabilidade e não de privilégio. Levantou a mão, Isaac? Quer falar, Isaac? Não. Certo. Então, continuar aqui. Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 3, 9 e 11.
Esses versículos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios explicam a base da liderança do homem. Também traz de maneira maravilhosa o relacionamento complementar de que tenho falado entre o marido e a mulher. A família. Como observamos, a união matrimonial é uma união sexual. O fruto desse relacionamento são os filhos. Deus pretendia que os filhos fossem criados dentro dos limites de um casamento. Esta é a ordem que Deus estabeleceu. Quero, pois, que as que são moças se casem, e então que elas gerem filhos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Qualquer outro conceito é totalmente estranho à Escritura. Os filhos devem ser uma bênção e uma herança, não o produto acidental do desejo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Os filhos devem ser criados na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Por parte deles, deve ouvir a instrução de teu pai. E não deixes a doutrina de tua mãe. Parte do filho. Provérbios 1:8. O ambiente familiar deve ser caloroso, carinhoso e acolhedor para a criança, onde o amor entre os pais é evidente. Se colocarmos nossas próprias necessidades egoístas antes do compromisso do casamento, o ambiente do lar será frágil. As famílias ocupam um lugar único aos olhos de Deus. Por toda a Escritura, vemos Deus abençoando famílias. É importante que procuremos seguir o plano de Deus para o casamento em benefício de nossos filhos e da unidade familiar como um todo. Deveria ser nosso desejo entregar aos nossos filhos uma herança divina. Amor em conforto mútuos.
Eva foi criada como uma adjuntora para Adão. Embora eu tenha mencionado que isso vai além do companheirismo, certamente o inclui. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Como homem, este mundo tem sido um lugar solitário para Adão, sem Eva. Eis que és formosa, ó amiga minha, meu amor, John Nelson Darby. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Cantares 1:15. A palavra hebraica usada para amor neste versículo quer dizer realmente companheira. Meu amor, minha companheira. É a forma feminina para amigo. Este é um ponto importante a ser observado. Aquele com quem nos casamos deve ser nosso amigo. Este, acredito, é o plano de Deus. Lemos sobre Isaac e Rebeca. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24:67. Rebeca era um consolo para seu marido. Por outro lado, quando chegamos à história de Elcana e Ana, vemos Elcana sendo um consolo para sua esposa que não tinha filhos. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 1 Samuel 1:5. Nota do autor. Elcana dificultou as coisas para si e para Ana por ter duas esposas, o que é contrário ao plano de Deus. Isso era, sem dúvida, uma fonte do sofrimento de Ana. Penina provavelmente era a segunda esposa de Elcana. Ele talvez tenha se casado com ela porque Ana era estéril. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:9-12.
A Escritura deixa perfeitamente claro que o casamento não deve ser algo sem amor. Lemos: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Também a esposa é exortada a amar o marido, ou, mais especificamente, a ser namorada de seu marido. Ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem. Nota do autor. A palavra grega usada em Tito vem do filéu e não de agapau. Agapau. Ela deve mostrar afeto. Marido e filhos nem sempre são muito agradáveis. Seus maridos amarem seus filhos. Deu para entender essa parte aqui? Ele fez uma divisão. Espero para entender. As irmãs aqui também, se quiser que pause mais, que explique. As irmãs que estão aqui, Cleide, aí, Ednadir, Val, muitas outras irmãs. Aqui é um todo, né? Ele só fez abriu aqui um momento de fazer um comentário. Então, aqui seria da seguinte forma. Ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. O que é como o irmão aqui falou, né? Marido e filhos nem sempre são muito agradáveis. Mas, independente que sejam agradáveis ou não, eis aqui o papel da mãe, né? Da esposa, da mulher. Tito 2:4. Muitos ressaltaram que o amor é uma ação, não um sentimento. E isso certamente é verdade. Ou vou dar aqui eu que estou falando, né? O amor, que a palavra fala, muitas vezes aqui, é uma ação prática, é algo prático. Não é questão de emoção. Mas vamos continuar aqui, né? No entanto, nem por um momento acredito que Deus pretendeu que fosse uma ação sem emoção. Isso seria algo fora do comum. Se realmente amamos alguém, então os interesses dele serão os nossos. Haverá empatia por essa pessoa. As coisas que agradam a ela também nos agradarão e será nosso desejo honrá-la. É algo também levado, como o irmão falou aqui, né? Além da razão, existe a emoção. Mas, incluindo tudo isso aí, uma troca, né, de afeição. Algum irmão gostaria de estar comentando? Corrigindo, a mim também, pode ficar à vontade.
ou seja, um pouco mais de palavra, a alegria do nosso cônjuge será a minha alegria também. E assim vice-versa. Se a esposa está contente, o marido se alegra. Se o marido está feliz com algo, está bem, a esposa também está desfrutando disso, né? Como o irmão falou aqui, empatia. Os dois estão sentindo a mesma coisa. Isso é bonito, né? Cristo e a igreja. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmãos. Rapidinho, já são 9h31. O que é que os irmãos acham? Dá tempo de encerrar aqui essa parte? Cristo e a igreja? Pode ser? Ou não? Dá mais um tempinho para encerrar aqui? Estou conseguindo ouvir aí? Então vamos lá. Então a gente ultrapassa um pouquinho mais aqui. Cristo e a igreja. Até agora, a autoridade bíblica e os propósitos para o casamento que examinamos. Até agora, a autoridade bíblica e os propósitos para o casamento que examinamos. A ordem de Deus na criação. O estabelecimento de famílias e o conforto e companheirismo mútuos. Nascem, em geral, de nossas necessidades temporais. Há, no entanto, algo que é de um caráter muito maior em qualquer coisa que consideramos até agora. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, 29 a 32. O casamento deve refletir algo do caráter da união espiritual entre Cristo e a igreja. Nestes versículos, a expressão uma só carne traz diante de nós um pensamento diferente. Fala agora do corpo físico e do cuidado que é dirigido a ele. Ninguém nunca negligencia seu próprio corpo. Nós o alimentamos, lavamos, tratamos e vestimos. Alguns mais do que outros. Esse também é o cuidado de Cristo por seu corpo, a igreja. E deve ser o cuidado do marido por sua esposa. Efésios 5, 28, 29. Também lemos, em conexão com Cristo e sua igreja, que ele é para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, versículo 22. Observe que diz a igreja e não sobre a igreja. Para entender a distinção, pense novamente no corpo natural. A cabeça coordena
todas as atividades. O cérebro recebe estímulos, por exemplo, de dor, de outros membros do corpo e guia e orienta todo o todo a responder adequadamente. Vou ler de novo essa parte. A cabeça coordena todas as atividades, o cérebro recebe estímulos, por exemplo, de dor, de outros membros do corpo e guia e orienta o todo a responder adequadamente. Quando a medula espinhal é rompida, o corpo não morre. O coração, o fígado e os demais órgãos continuam funcionando, ainda que de maneira imperfeita, pois o corpo fica paralisado. Já não pode mais receber direção da cabeça. Nem a igreja, nem o casamento florescerão em tal estado de paralisia. Um casamento funcional é um organismo vivo, dois agindo juntos como um, com o marido provendo a liderança. Eles agem não por suas próprias necessidades egoístas, mas como um reflexo do amor e graça que Cristo derramou sobre sua igreja. Eles são co-herdeiro da graça da vida. 1 Pedro 3,7. É claro que falo de um casamento cristão, um casamento no Senhor, embora eu mencione dois agindo em conjunto. Em tal relacionamento haverá, de fato, três. O próprio Senhor será parte integrante do casamento. Alguém comparou isso a um triângulo, com o Senhor na ponta superior e o casal representado em cada lado que converge para a ponta. Quanto mais próximo o marido e a esposa estiverem dele, mais perto estarão um do outro. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12. Esse aspecto do casamento deveria nos fazer parar e pensar. Há algo maior aqui. Casamento não é sobre minhas necessidades. Além disso, não se trata apenas das necessidades dele e das necessidades dela. Há algo a mais que Deus deseja realizar em um casamento. Embora eu tenha abordado o que é natural primeiro, ao refletirmos sobre o lado espiritual das coisas, começamos a perceber que essa deveria ser a força motriz por trás do relacionamento. Não pretendemos negligenciar o natural, mas ele assumirá uma perspectiva diferente e, eu sugeriria, uma perspectiva correta, quando vivermos para o espiritual. Um último ponto deve ser abordado. A Escritura liga diretamente o casamento e a igreja. Muitas vezes, encontramos a verdade da igreja e o comportamento na assembleia, relacionados ao casamento e à família. Os dois são inseparáveis. Novamente, eu reiteraria a importância de ser claro quanto à assembleia antes de iniciar-se o relacionamento matrimonial.
Ok, irmãos, então a gente encerra aqui. Para a próxima reunião, continua o casamento. Isaac, é possível você dar graças, Isaac?